Se nós olharmos, se nós abrirmos ela fechada, né? Tem o tema desse trimestre, e ele vai falar sobre os ensinos do reino. E ele vai trazer assim as preciosas lições das parábolas contadas por Jesus. Então, nesse trimestre nós só vamos estudar parábolas, só parábolas. Aí quando você abre logo na primeira página, a diretora comercial da Didaquê, ela vai dizer assim: ao utilizar histórias caracterizadas por beleza e singeleza, geralmente focalizando temas do cotidiano, Jesus apresenta de maneira criativa e pitoresca os profundos ensinamentos sobre o reino de Deus. Essas cativantes histórias, em seu encanto e simplicidade, grife isso aí para você, por favor, nos desafiam a compreender as questões espirituais profundas. Então, quando nós estudamos sobre o reino, essas parábolas vão trazer o foco das parábolas, essa compreensão de coisas espirituais. E logo em seguida, tem um estudo maravilhoso sobre como que nós podemos ler parábolas, como que nós podemos interpretar parábolas. Então, hoje a gente fica pensando assim: não, isso é só para pastor, isso é só para... Não. Se nós precisamos compreender as questões espirituais da palavra, a gente precisa também ler o que é hermenêutica, né? Como fazer uma boa exegese de uma parábola. Isso é um desafio para nós. Um desafio para nós, crentes. Fazer uma boa exegese da parábola. Logo na página 4, você vai ter aí, meu querido, são 13 lições. São 13 lições fantásticas que aí temos, né? Então, hoje nós vamos estudar a insensibilidade espiritual e as advertências de Jesus. Olha que tema desafiador para nós hoje. Insensíveis e incrédulos. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela escola bíblica dominical. O quanto o Senhor investe em nossas vidas através do estudo da palavra, Deus. E hoje, como igreja presbiteriana no Guabirotuba, nós podemos, Deus, abrir essa revista e sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para entendermos, Deus, essas profundas realidades espirituais que muitas vezes lemos e não compreendemos. Então nos ajuda, Espírito Santo. O Senhor, que é o inspirador das Escrituras, o Senhor pode também hoje nos inspirar para entendermos e compreendermos essas verdades absolutas na Tua palavra. Nos ajuda nesse tempo, nos ajuda a introduzir esse tema sobre o reino dos céus, o reino de Deus, hoje, mas que possamos, durante essas 13 lições, possamos internalizar ainda mais algumas verdades que nós temos na Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença, muito obrigado pela iluminação que o Senhor vai trazer ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Números. No livro de Números,
Números, se você observar a partir do capítulo 11 do livro de Números, Números seria mais ou menos assim. No capítulo 35 lá do livro de Números, ele vai escrever, né? Número foi escrito um diário da minha viagem. Como que seria o diário da viagem? Então seria a caminhada do Sinai até as Campinas de Moabe. Então Números vai narrar mais ou menos 39 anos de história, de caminhada. Então quando você começa a ler o livro de Números, então não são só números. Tudo bem que tem um censo no capítulo 1, tem um segundo censo no capítulo 26, mas o livro de Números significa caminhada. Então, quando você olha para essa expressão caminhada, nós podemos tirar uma lição fantástica, né? Na caminhada nós revelamos o nosso caráter. Na caminhada nós revelamos quem verdadeiramente somos. Se nós aqui perguntássemos assim: você conhece o Eliezer? Você fala assim: eu conheço mais ou menos. Mas aí você pergunta assim para a dona Zenite assim: você conhece o Eliezer? Não é? Aí não vai, as respostas, algumas agradáveis, outras não tão agradáveis, mas porque são 45 anos caminhando juntos de casamento. Imagine se ela não conhece. Então é na caminhada que nós revelamos o nosso caráter. E no capítulo 11, queridos, nós vamos ver de Números, nós vamos ver algo que mostra o coração do povo. Então o povo está tendo todos os dias maná, todos os dias maná. Então o maná era nada mais, nada menos do que a presença visível de Deus todos os dias. Eles nem conheciam o maná. E Deus deu um maná todos os dias. Será que eles ficaram satisfeitos com o maná? Não. A resposta é não. Então o que eles queriam? Eu quero carne. Eu quero carne. É igual os homens do Guabirotuba, né? É carne. O que vocês querem? Quero churrasco, né? E o povo e Deus deu. E o povo continuou a murmurar. Dá uma olhadinha, por favor, no capítulo 14 do livro de Números. Então eles já tiveram, olha bem, eles saíram do maior centro bélico que você tinha na época, que era o Egito. Eles foram libertos do maior centro que impossível eles saírem daquele do Egito. Eles passaram pelo mar a pé enxuto. E aí você pode pensar assim: mas era só um braço do mar. Eu falei assim: tudo bem, mas você viu todo o exército do Egito sendo morto. Eles viram tudo isso. Eles viram maná, eles viram todas as coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Estava fazendo. No capítulo 14, versículo número 4, o que eles estão dizendo aí? Qual era o pedido? Vamos escolher quem?
Um novo líder. Vamos escolher um novo líder. E vão voltar para onde? O que o Egito significa, queridos? Olha a incredulidade do coração desse povo. Olha a dureza do coração desse povo. Olha o que esse povo viu. O que Deus estava fazendo, o que Deus já tinha feito. E esse povo agora, eles pedem o quê? Eles não pedem nem carne mais. Eles não querem nem voltar para as cebolas, para os alhos. Eles não querem voltar mais para isso. Eles querem o quê? Agora constituir o quê? Um novo pastor para eles, para dizer para onde? Vocês vão voltar para onde? Para nós voltarmos para o Egito. Incredulidade, um coração duro. Por favor, no mesmo capítulo 14, minto, é o 13, o versículo 32, queridos. O que está acontecendo no 13? No capítulo 13? O povo simplesmente pediu, Deus chegou para ele e falou assim: olha, manda alguns espias para a terra, para espiar a terra. E eles escolheram 12 príncipes, eles escolheram 12. Tipo assim, uma da SAF, uma do PH, uma da UMP. Então só escolheram os presidentes, só as pessoas mais importantes ali, que estava o superintendente da escola dominical, botou todo mundo, colocou, chamou o pastor e tal. Agora, qual foi o relatório que eles deram? Versículo de número 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como? E, queridos, eles estão com um cachinho de uva. Um cachinho de uva bem pequenininho, sendo que um pedaço de uma madeira estava nos ombros de um, um pedaço nos ombros do outro. Olha o tamanho do cachinho de uva que eles estavam carregando. O que eles estão dizendo? Olha aqui o que nós colhemos. Olha que a terra lá é fantástica. A terra emana leite e mel mesmo. Mas qual foi o coração deles? Nós somos como? Você já entendeu? Você está entendendo o que é incredulidade, queridos? Você está entendendo o que é um coração duro? Por que tanta advertência da palavra da incredulidade? Por que tanta advertência sobre um coração duro? Lá na Jocum eu brinco com os meninos dizendo o seguinte: você não tem um coração duro, você tem um coração peludo. Teu coração está tão distante que você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Um coração duro. Aqueles gafanhoto. O que eles estão dizendo que Deus é? Aí quando você chega no 14, versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo,
E como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram uma prova já. Como está escrito aí, queridos? Quantas vezes? Não foi uma. E quem está dizendo aqui não é Moisés. Quem está dizendo aqui é Deus. Deus está dizendo para Moisés. Não foi uma vez não, Moisés, mas 10. 10 vezes. E não me obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra. Então, queridos, qual é a advertência que nós temos aqui? Qual é a advertência? A incredulidade, um coração duro vai nos levar onde? Mas o Senhor pega e nos adverte, nos corrige, nos exorta nessa manhã, dizendo o seguinte: aonde está o teu coração, aí vai estar o seu tesouro. O seu coração fala do quê? O teu coração está cheio. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei pensando assim: Deus, eu tenho visto tantas coisas lindas que o Senhor tem feito, não nos outros, mas na minha vida. Por que o meu coração aí continua muitas vezes incrédulo? Incrédulo. Por que meu coração ainda continua duro diante do Senhor? E eu trouxe a minha memória. Eu tinha uma enfermidade que para a medicina não tem cura, que é a bendita da enxaqueca. Não sei quantos irmãos têm o desprazer de ter, porque isso não é prazeroso de ter enxaqueca, não? Eu vomitava tanto, queridos, que o vaso era onde eu abraçava o vaso. As minhas filhas, principalmente a Carol, ela tem trauma até hoje de vômito, de tanto que eu passava mal. Eu abraçava o vaso, E ali, queridos, quantas vezes eu cheguei da faculdade, em vez de ir direto para casa, fui direto para o hospital ser internado. Deus tirou a enxaqueca, queridos, como alguém brincando. Eu com a picareta na mão. Os irmãos conhecem picareta? A Ivo não conhece picareta, não sabe o que é uma picareta. Sabe o que é uma picareta? E eu estava com uma picareta na mão, fazendo uma vala lá em Jocum Contagem. E naquele dia eu disse para Deus: Deus, ninguém sabe que eu tenho essa enfermidade. O que o Senhor vai fazer comigo? Eu perdi a visão, eu perdi a 50% da visão. O meu neurologista falou assim: você é a pessoa de uma sorte enorme. Eu falei: filha da mãe, não é você que sente minha dor. Mas porque se você tivesse um tumor no cérebro, você ia perder 100% da visão. Então você é um cara sortudo. Eu falei: tá bom. Eu disse para Deus: o que o Senhor vai fazer comigo? Eu não tenho meu quarto escuro aqui na Jucum. Eu não tenho mais meu Valium. Eu só tenho Neusaldina. O mais interessante, queridos, que Ele tirou. Hoje eu tenho todos os sintomas da enxaqueca. Todos. Eu perco a visão. Eu vejo fogos de artifícios. Mas a cabeça não dói. Contudo, eu tenho um zumbido agora que me acompanha maravilhosamente. Um zumbido no ouvido, queridos. Eu fico pensando assim: para que zoar tanto aqui dentro? E eu tenho clamado ao Senhor. Aí tem dia que eu falo assim: já que o Senhor não quer tirar, pelo menos abaixa o volume um pouquinho, abaixa só um pouquinho, para eu entender esse negócio.
E a dor no joelho. Senhor Jesus, tem misericórdia, o Senhor fez esse joelho, o Senhor pode. E ele não está fazendo. Ele tirou a enxaqueca, mas o zumbido no ouvido ele não tirou. Ele não tirou a dor no joelho. E agora, queridos? Ele foi assim: Senhor, graças te dou, porque eu estou ouvindo ainda o zumbido. Sabe, queridos, a incredulidade nos leva desse jeito. Se você tiver o prazer de chegar em casa, ler Marcos 13, é a maior declaração de Jesus vai fazer. Jesus vai dizer o seguinte: olha, eles saíram do templo, aí eles falaram assim: mestre, que construção, que maravilha. Jesus olha para os discípulos e fala assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram meio extasiados com aquela resposta, porque o templo era maravilhoso, era um esplendor o templo. E era o templo de Herodes ainda, que foi ampliado, que tinha tanto ouro, que tinha tanto mármore. Queridos, e Jesus vai falar assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Então, diante do Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam: Senhor, qual é o sinal e quando isso vai acontecer? Jesus vai dando todos os sinais que o templo vai ser destruído. Jesus estava no ano 30, quando ele falou isso. Sabe, passaram-se 40 anos. Roma, a partir do império, através do imperador Constantino, através do seu filho Tito, destruiu Jerusalém por completo. Quem ouviu, quem tem ouvidos, ouça. Todos aqueles que ouviram a palavra e obedeceram, se salvaram. Flávio Joséfo narra a história que teve uma senhora que foi buscar refúgio dentro de Jerusalém, onde era fugir de Jerusalém. Você sabe o que ela fez, queridos? Ela matou uma das suas crianças, ela cozeu parte da criança, guardou a outra parte para depois cozer e comer. Tudo porque não ouviu a palavra de Jesus. Incredulidade. Como que está o teu coraçãozinho hoje? Incrédulo? Duro? Como está o teu coração hoje? Hoje. E a lição vai trazer insensibilidade espiritual. E o texto vai nos afirmar de livro de Números, se você quiser acompanhar aí, versículo de número 32, ele vai dizer assim: vocês vão permanecer no deserto agora por 40 anos, por causa da incredulidade do seu coração. Meu coração hoje e o seu coração hoje, estamos como? Como que está o nosso coração hoje? Então vamos abrir a parábola, Mateus, capítulo 11, por favor. Antes de nós entrarmos na parábola, especificamente, capítulo 11, versículo 1, tem uma expressão aí que nós precisamos destacar. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 7, versículo 28, vai estar escrita a mesma coisa. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos? Nós temos 5, aqui a literatura se diz colofão, 5 conclusões nesse livro. Tem 5 expressões iguaizinhas a essa.
quando Jesus acabou de instruir os discípulos. Quando nós chegamos no 11:2, ele está abrindo um segundo ensino de Jesus. Então, do capítulo 7, do capítulo 8 até o capítulo 11:1, ele tem um tipo de ensino. Mas do 11:2 até o 13, quer ver? Abre lá, por favor. 13, capítulo 13, versículo 53, por favor. Como que está aí? Quando Jesus acabou de contar as suas coisas. Então você observa que do 11:2 até o 13:53, você vai ter, meu amado, o maior volume de parábolas a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Então esse livro de Mateus, ele foi escrito nessa perspectiva de mostrar para nós que este reino, ele é estabelecido, esse reino se expande e esse reino sofre perseguição. Então nós estamos exatamente nesse reino que vai sofrer o quê? Oposição. Então quando você olha para o 11:2, olha o que está no 11:2. Não foi João que batizou Jesus e disse: eu vejo, eis o Cordeiro de Deus. Olha agora o que o precursor de Jesus está dizendo aí. Olha o que o precursor de Jesus está dizendo. E vai dizer a palavra assim: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar. Ué? O precursor, aquele que batizou Jesus, agora está o quê? Questionando a respeito do reino. E ele questiona dizendo o seguinte: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então você vai vendo, queridos, que aqui no verso 11:2 até no 13:53, você vai poder ler, se deliciar, que Jesus vai sofrer oposição do seu ministério. E a oposição que Jesus sofre é enorme. Aí, o nosso texto básico vai do 11:16 até o versículo 19. Abre lá, por favor, e acompanha lá. Tudo bem que eu estou numa versão NA, eu preciso comprar outra ARA, não é? Mas muda pouca coisa o que eu estou lendo do que os irmãos podem acompanhar na revista atualizada. A minha é a nova atualizada. Ele diz assim: mas o que se você olhar o 11 e o 12, ele vai falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, são expressões totalmente iguais, entendeu, queridos? Então ele vai usar: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Então Jesus está testemunhando a respeito do que João fez. No versículo número 12, ele vai dizer: desde os dias que João Batista até agora, o reino dos céus sofreu violência. Então tem sofrido essa violência. Aí no finalzinho do versículo 14, ele vai usar uma expressão: quem tem ouvidos, ouça. Se você observar, queridos, esta é a mesma expressão que nós vamos ter, sabe aonde? No livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos quebrar a incredulidade e a dureza do nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça. Aí Jesus vai dizer assim: mas o que eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram.
Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Essa é a parábola. Que parábola é essa? Que parábola que Jesus contou? Que parábola Jesus estava diante daquela situação que perguntaram se ele era o Messias ou se eles não eram o Messias, e ele responde para João o que está acontecendo, e ele vai dizer o que eu vou comparar a esta geração. E é engraçado que aqui era o que acontecia com crianças daquela época. Elas iam para a praça e elas brincavam. Eu não sei quantos de vocês já brincando, você queria fazer a sua brincadeira, e quando os outros queriam brincar, falavam assim: essa eu não quero. Você já viu isso? Não, essa eu não quero. Eu quero essa brincadeira aqui. E Jesus está contando algo que era normal naquela época. E mãe, o que são os pranteadores? Então essa é a parábola que ele vai falar do flautista e dos pranteadores. Queridos, na época, para se velar uma pessoa, se contratavam as carpideiras, as mulheres, para chorar. Então nós tocamos flautas e vocês o quê? Não quero, né? Teimoso, incrédulo. Aí eu toquei lamento e vocês fizeram o quê? Vocês também não querem? Então o que vocês querem? O que vocês querem? Aí Jesus vai dizer: pois veio João, que não comia e nem bebia. Então qual é a parábola? Qual é a primeira parábola? Qual é a primeira frase? Que ele tocou e eles não tocaram, que eles não quiseram. De quem ele está falando? De João Batista, queridos. De João Batista. Então João Batista sofreu grande oposição do ministério de João Batista, tanto é que foi preso. Tanto é que foi morto. João Batista sofreu. Então ele está explicando. Jesus estava colocando ali alguma coisa do dia a dia deles para eles, para mostrar o tamanho daquela incredulidade que estava reinando no coração dele. E as pessoas dizem: ele tem demônio. Aí ele diz: veio o Filho do Homem, versículo 19, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem o quê? É um glutão, é bebedor de vinho, é amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria justificada pelas suas obras. Queridos, Jesus está pegando literalmente aqui, queridos, que a cegueira espiritual é injustificável. A mesma coisa que aconteceu com aquele povo no deserto, hoje é a mesma coisa, queridos. É injustificável para nós, crentes presbiterianos da igreja presbiteriana do Guabirotuba, sermos o quê? Termos cegueira espiritual. É injustificável. Não tem mais justificativa. Talvez a insensibilidade do nosso coração precise ser vencida, a minha precisa ser vencida. Talvez a dureza do meu coração hoje, nesta manhã, desse domingo, eu preciso dizer o seguinte: Jesus, muda, troca o meu coração de pedra num coração maleável, um coração de carne. Agora, queridos, ele vai começar a explicar essa parábola. Ele vai explicar a parábola. O nosso escritor não traz essa referência, mas ele começa a explicar. Versículo de número 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres. E qual é o versículo 20? Pelo fato de não terem o quê? Arrependido. Não haver arrependimento. Querido, se o nosso coração está insensível hoje, o que a gente precisa? Arrependimento. Se o nosso coração está duro hoje, nós temos que ter
arrependimento. Qual é a justificativa que nós vamos dar hoje da nossa cegueira espiritual, queridos, se a palavra é arrepende? Volta um pouquinho a sua Bíblia, por favor, no mesmo Mateus. Mateus capítulo 3, por favor. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Perdão ainda pela tosse, querido, mas a gripe ainda está. Qual é a mensagem que nós precisamos entender nessa manhã, queridos? Arrependei-vos, arrependei-vos. Agora, será que essa mensagem mudou? Olha no capítulo 4, por favor, versículo 17. Agora Jesus começa a pregar o quê? A mensagem do reino. Então qual é a mensagem do reino? Então quando nós olhamos para essa lição, queridos, essa é uma lição de uma atualidade muito grande. É muito atual. Hoje, a incredulidade do coração é muito grande. A dureza do coração hoje é muito grande. Muito grande. Abre, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, por favor. Perdi até o Hebreus. Mas ele está aqui. Hebreus capítulo 3, por favor. É uma das citações, queridos, de leitura diária. É fantástica essa leitura de Hebreus. Não vou ler todo, mas eu vou só destacar algumas coisas para que nós possamos entender que a insensibilidade espiritual vai nos levar para um local onde não é da vontade de Deus, queridos. Vou repetir. A nossa insensibilidade, o nosso coração duro vai nos levar à perdição eterna, queridos, eterna. E Jesus está dizendo isso, Jesus está afirmando isso. Por favor, capítulo 3 do livro de Hebreus, versículo de número 7, versículo número 8. O que diz aí? O que o Hebreus está trazendo aqui à memória, queridos? Aquilo que aconteceu lá no deserto, lá naquela caminhada. Agora, por favor, queridos, versículo de número 15. De novo? Agora, por favor, no capítulo 4, versículo de número 7, a última parte do versículo 7, o que ele está dizendo para mim e para você? Dureza de coração, queridos. Coração duro. Coração que não se volta para Deus. Coração que se tornou insensível. Eu li uma historinha essa semana passada, de um senhor de 86 anos. Ele foi internado no hospital com falta de a respiração, como que é quando vai medindo a respiração, a doutora vai nos ajudar, não é? Aí quando ele passou 48 horas na UTI tomando oxigênio, 48 horas porque a saturação dele estava péssima, então ele precisou tomar oxigênio.
Chegou no final de 2, 3, 4 dias, ele recebeu alta. Recebeu alta e recebeu também a continha do hospital. X disso, X disso, X disso. O maior volume que foi o valor era do oxigênio. Aí ele começou a chorar. 86 anos. 86 anos. Começou a chorar. E as enfermeiras muito preocupadas, o pessoal do financeiro muito preocupado com ele, porque era um senhor de 86 anos. E ele falou assim: o senhor está preocupado com o valor? Ele falou assim: não, eu não estou preocupado com esse valor, eu tenho dinheiro para pagar. Eu só estou preocupado que eu tenho 86 anos, pagando esse valor aqui, por 2 dias de oxigênio, e eu tenho 86 anos respirando esse oxigênio, e Deus tem me dado gratuitamente. E eu não agradeço a Ele. Queridos, eu tive que parar para pensar o quanto de ingrato eu sou, de quanto insensível que eu sou. 86 anos respirando, queridos, ele nunca pagou um centavo pelo oxigênio. Mais de 2 dias na UTI, teve que pagar uma conta extraordinária, porque ficou muito caro o oxigênio. Como está o teu coração hoje? Incrédulo, ingrato. Se você ouvir a palavra, queridos, não endureça mais o seu coração. Essa é a palavra de Hebreus. Não endureça mais o seu coração. Crê. Ele não fez no deserto. Queridos, quem sou eu e quem é você? Quem nós somos, queridos? Agora pergunta para você mesmo: quem é você sem Deus? Pergunta. Pergunta para você. Você vai ver claramente que a nossa vida com Deus é uma coisa, a nossa vida sem Deus totalmente diferente o curso da nossa vida. Não endureça mais o seu coração. E a lição diz: a insensibilidade das pessoas diante dos feitos de Deus é algo que sempre esteve presente na vida da humanidade. Isso é o prefácio da nossa lição. Eu tirei insensibilidade. Eu escrevi incredulidade, queridos. Hoje, literalmente, somos indesculpáveis diante de nosso Deus. Os milagres e ações do Senhor no Antigo Testamento eram fatos incontestáveis na vida do povo de Israel. Mesmo assim, o povo se mostrou muitas vezes incrédulo. Incrédulo. Nos tempos do Novo Testamento, essa triste realidade também se observa. Mesmo presenciando as obras de Jesus, o povo insistia em manter sua incredulidade. Porém, Jesus adverte sobre os perigos da incredulidade do coração. E a lição vai trazendo isso, queridos. Se você observar o texto básico, o texto da segunda-feira, de Isaías capítulo 29, de 9 a 16, ele vai trazer literalmente sobre a cegueira espiritual. Tudo sobre cegueira espiritual. Em Atos capítulo 28, Paulo vai dizer assim, Paulo estava 2 anos preso em Roma. Ele ficou 2 anos preso. Se você for lá olhar Atos 28, vai estar, e ele ficou 2 anos preso na cidade de Roma, na sua casa, e ele recebia todos, e muitos foram para lá, e Paulo falou sobre o reino dos céus. Você sabe o que Paulo falou para eles? Vocês são como crianças.
Vocês estão como crianças. 1 Coríntios capítulo 3, 1, 19. Queridos, hoje, qual é o grande problema hoje da igreja? Ele está dizendo o seguinte: um é apóstolo, outro é bispo, outro isso, é aquilo outro. Queridos, causando divisão dentro da igreja. Isso é fato que a gente vê todos os dias. Por que isso acontece? Por que a cidade de Corinto estava dividida? Um estava dizendo que era de Paulo, outro estava dizendo que era de Apolo, e ele fala assim: quem é Paulo, cara? Quem é Apolo? Quem são? Criancice, queridos, como criança, causando divisão dentro da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, queridos, se nós pegássemos o 1 Coríntios e jogasse dentro dessa lição de hoje, ela seria o texto mais provável para toda a lição. A igreja dividida, achando que orar em línguas era maravilhoso. Orar, ter hierarquia dentro da igreja era maravilhoso, né? Não era para crescimento do reino, mas a hierarquia era maravilhosa. Em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer assim: cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento de Deus. Querido, crente maduro é aquele que conhece, mediante a fé, conhece Deus. Sabe quem Deus é, como Ele age, como que é o caráter dEle, quais são os atributos dEle. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Cresçamos. Em unidade de fé, queridos. Em unidade de fé. Cresçamos no pleno conhecimento de Deus. Essa é a proposta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 4 a 11, queridos, ele vai dizer literalmente assim: vigiem. Você não sabe quando vai vir o dono da casa. Vigie. O maior tratado, queridos, que você possa entender sobre a volta de Jesus está em 1 e 2 Tessalonicenses. E pior, que a gente está ouvindo, eu estou ouvindo isso há 64 anos que Jesus vai voltar. Como que está meu coração hoje? Está muito tarde. Ele não vem mais. Não vai acontecer isso. Ei, como é que é? Como é que é? Ô diácono, Mas a sua garganta já foi embora. Jesus não vai voltar, não? Em Cabirotuba? Foi a mesma coisa de Marcos 13. Todo mundo achou o seguinte: não, isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Aí em 70, Tito veio e destruiu completamente Jerusalém, e o templo está destruído até hoje. E o povo não acreditou e morreu dentro de Jerusalém, queridos. As maiores atrocidades aconteceram dentro de Jerusalém. Uma guerra civil dentro de Jerusalém em 67. Porque não ouviram a palavra de Deus. Será que quando Deus voltar, achará porventura crentes do Guabirotuba lá? É muito fácil falar dos outros, né? Será que ele vai encontrar fé no meu coração? Ele vai. Vigie. A nossa lição termina com queridos, tem coisa tão fantástica nessa lição que daria para a gente estudar pelo menos um mês inteiro só sobre essa lição,
sobre incredulidade, sobre essa dureza de coração. Como que Jesus conta assim, se João veio e pregou arrependimento, vocês não querem. Vem Jesus e prega arrependimento, você diz que ele é o quê? O que vocês querem? Aí ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, ai de ti. Queridos, quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos dizer assim, eu nunca ouvi isso. Não, Jesus vai dizer assim, você ouviu, você estava lá na escola dominical, você estava online na escola dominical e você ouviu isso. Agora eu quero ver que a desculpa que tu vai dar. Não conhecia isso? Tá bom. E ele vai falar sobre infantilismo, querido. Crente que causa divisão dentro da igreja, que gera inveja, ciúmes, contenda, divisão, inimidade. Isso é coisa de criança, queridos. Isso é coisa de criança. E a lição termina assim. Quais são os sintomas mais comuns do infantilismo espiritual? Guabiratuba nunca vai ser bom. Eu vou para outro lugar. Me perdoe. Não. Então, o outro lugar é mais espiritual. Tá bom, maravilha. Qual é o sintoma hoje? Prega-se aqui, ou tem a oportunidade de nós estudarmos um volume. Queridos, nós temos nos homens, só para homem, no homem. Nós temos um livrinho que está acabando com os homens. Um livrinho desse tamanhozinho, ele está destruindo os homens. Só que homens presbiterianos do Guabiratuba disseram assim, nós vamos acabar com Acabe na nossa vida. Nós estudamos por duas segundas-feiras sobre a paternidade de Deus, o quanto isso é importante, e homens hoje, presbiterianos, que não assumem a sua paternidade diante de Deus. Quais são os sintomas mais comuns, queridos? Sabe como que é o título do livro? Seja homem. Seja um homem. E a primeira lição é acabe com Acabe que tem na sua vida. Queridos, essa é a lição mais própria para nós. E nós vamos chegar diante de Deus. Você tinha uma reunião toda segunda-feira para ir, você não foi o que você queria. E é reunião de homens, não é reunião de homem casado, não. É de homem. E bondosamente hoje nós estamos sendo hospedados em uma casa onde não tem só a palavra, tem chá, tem bolinho, tem de tudo. E tem a maior de todas, que é a companhia dos irmãos. Queridos, nós vamos ser... Qual é o problema hoje? Nós não queremos, queridos, a grande verdade é essa, nós não queremos conhecer, porque no dia que nós conhecermos verdadeiramente o Senhor, nós vamos ver quem verdadeiramente somos. A última pergunta é, como que a igreja deve lidar com a cegueira espiritual? A igreja está te dando a maior oportunidade. Você estude essa lição. Estude. Você não entendeu? Ora, lê de novo. Lê. Como que você deve fazer uma boa exegese da parábola? Você vai entender, queridos, que a parábola nada mais é do que aquela pequena ilustração que eu contei para vocês, de um senhor de 86 anos que, quando recebeu a conta do hospital, era enorme a conta do oxigênio. E por 86 anos ele respirou sem pagar um centavo. Como que está o nosso coração nessa manhã? Como que nós vamos vencer? Que perigo, que ameaças aqueles que perdem a sensibilidade espiritual.
Hebreus 6, de 4 a 11, ele vai responder pessoas, para mim e para você. Como agir, como viver nos nossos dias, neste reino chamado Reino dos Céus. E são preciosas as lições das parábolas contadas por Jesus. Vamos orar? Deus querido, muda o meu coração, por favor. Foi a oração dessa semana. Muda esse coração de pedra, incrédulo. Dê-me um coração novo. Dá-me um coração novo, Senhor. Não deixe simplesmente o Eliezer ser um crente de retórica, Deus, mas um crente que conhece o Senhor, e por conhecer o Senhor, muda dia após dia, vencendo a incredulidade, vencendo a dureza do coração. Nós como igreja, Pai, eu tenho certeza que o Senhor fala individualmente para cada um dos meus irmãos. Tenho que por certo que muitas coisas que nós falamos aqui foi não para o todo, mas foi para pessoas específicas que estão aqui dentro do templo, ou para pessoas específicas que estão ouvindo a escola dominical, ou que ouvirão a escola dominical. Mas o Senhor nos fala também como corpo, como igreja. Qual é o nosso papel hoje? Como crentes, Deus, que o Senhor estabeleceu nesse endereço, na Salgado Filho, Deus, qual é a proposta do Senhor? De recebermos a nossa irmã Teresa nesta manhã, Deus, qual é o propósito da nossa vida nesse endereço? Deus nos ajuda, como igreja, a vencermos, Deus, a incredulidade do coração, vencermos, Deus, em nome de Jesus, a dureza do nosso coração, como igreja, Deus, e entendermos que essa dureza de coração, essa incredulidade, nos leva a perder bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a internalizar o que é o reino. Nós somos cidadãos desse reino. Eu faço parte desse reino. E se faço parte desse reino, como eu vivo neste reino? Ajuda-nos, Deus, a olhar para esta parábola e responder para o Senhor qual vai ser a atitude do nosso coração de hoje em diante, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos exortar, nos consolar e nos edificar nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.